para falar? Gente, boa tarde. Vamos começar mais uma hora de palestra, né? A primeira hora de palestra do mês de julho. Meu nome é Renato, sou da comunicação aqui do Núcleo Saúde Acre. E hoje nós vamos abordar um tema super importante, não só para a atenção primária, né? Mas para toda a sociedade em geral, que é desigualdade social e econômica em tempos de pandemia. Hoje, o Núcleo Saúde Acre trouxe a Ítala Lohane. Ela é assistente social e residente em saúde da família e comunidade, aqui da UFAC, e ela vai discutir um pouco mais, né, sobre esse tema que é tão importante, né, que é tão necessário nós discutirmos sobre igualdade. Muitas pessoas pensam que não tem nada a ver com saúde, mas na verdade tem a ver sim. É um tema que está super ligado com a saúde e com todos os outros setores da sociedade. Então a gente conta com vocês aqui, só repassando alguns informes com relação ao certificado. No decorrer da web palestra, a gente vai enviar o link para vocês solicitarem o certificado de vocês. De antemão, já pede que vocês se atentem aos campos de preenchimento de vocês de forma mais rápida possível, encaminhá-los de forma correta. Essa web palestra está sendo gravada e dentro de alguns dias ela vai poder, né, ser assistida no nosso canal do YouTube, Saúde Acre, e vocês também vão poder conferir sobre essa e sobre outras palestras, tanto as passadas como as futuras, no nosso Instagram do Telesaúde Acre, @telesaudeac, e na nossa fanpage do Facebook. Bom, agora a gente vai passar a palavra para a Ítala Lohane. A gente espera que vocês tenham uma ótima discussão aqui. Se quiserem mandar perguntas, podem mandar aqui na caixinha de bate-papo. E é isso. Seja bem-vinda, Ítala, a palavra para você. Boa tarde. Então, como o Renato já esteve me apresentando ali, sou Ítala, sou assistente social formada pela Uninorte e atualmente estou cursando a residência em saúde da família e comunidade pela UFAC. E nesse momento de pandemia, a desigualdade social ela começa a ficar mais evidente, ficar de forma mais escancarada. Não que não existisse desigualdade social, porque isso sempre existiu, mas nesse momento ela se evidencia, né? Então a gente vai dar início a essa palestra. Uma boa tarde a todos.
E o tema dela é desigualdade social e econômica em tempos de pandemia. Eu tentei explanar um pouco, vou explanar aqui com vocês um pouco da desigualdade social a nível de Brasil e tentei fazer um recorte para a nossa realidade no Acre. A desigualdade econômica, ela se caracteriza por uma distribuição desigual de renda em determinada região, sendo influenciada por fatores históricos, social e pela falta de investimentos em políticas públicas. Essa imagem que eu coloquei aqui, eu não sei, vocês conseguem visualizar, né? Essa imagem, quando eles conseguem. Então, a imagem que eu coloquei é aquela imagem bem realista da desigualdade social. De um lado, geralmente é sempre assim, de um lado, você vê ali toda a periferia, todos os bairros ali adjacentes, e do outro, as mansões, as casas com as pessoas que têm um privilégio social maior. E essa nossa desigualdade econômica, ela já vem desde os tempos passados aí, ela já vem desde os tempos da desde os tempos da implantação aqui no Brasil, desde o tempo da escravidão, ela vem se agravando e até os dias de hoje, pela falta de investimento em políticas sociais e em políticas públicas, até existe investimento, mas é precário, acontece esse agravamento da desigualdade social. E a desigualdade regional. A desigualdade regional, ela é uma desigualdade entre as regiões e entre os estados e entre as cidades. Vocês sabem que tem cidades que a gente vive dentro, o Brasil, ele é muito grande. Ele dentro de um país só existem vários fatores que se subdividem, levando a essa diferença entre renda, entre moradia, entre saneamento básico, a diferença do IDH de várias cidades brasileiras, de vários estados brasileiros. E, de acordo com o IDH, que é o nosso índice de desenvolvimento humano, existe uma classificação das regiões brasileiras e elas seguem a seguinte hierarquia. Os melhores IDH, em primeiro lugar, está o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Paraná. O Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Vocês verificam que o primeiro lugar ele sempre vem pautado ali pela região sul, pelo sudeste do país, que é mais rico, tem maiores indústrias, maiores comércios. E em segundo lugar vem Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Roraima e Amapá. Aí vocês veem que já vem descendo ali para outra região do país. E aí, em terceiro lugar, nesse nível de desigualdade entre as regiões, entre os estados brasileiros, a gente tem o Acre, o Pará e Sergipe. Vocês já vê ali que nosso estado se encontra em terceiro lugar em relação ao esse ranking do IDH. E por último estão os estados do Nordeste, com exceção de Sergipe. Em Nordeste, a gente vê que a desigualdade social, a pobreza, ela é muito latente. Quando a gente pensa em Nordeste, a gente consegue, já vem na nossa mente aquela questão das cisternas, da falta de água, do povo sertanejo ali, que além de tudo, eles têm que vivenciar ainda com a fome, com a seca. E aí eu trouxe para essa realidade, para esse tempo da pandemia, um dos fatores que ele é visto como um exponencial para a desigualdade social é o fator educação. E aí, tá, eu trouxe a imagem aqui, nessa primeira imagem, vocês podem ver a criança aqui dentro do quarto dela, ali estudando no notebook dela, escrevendo, e pelo lado de fora da janela vocês vê um garotinho que ele coloca ali um tijolinho e o caixote para ele subir, e ele catando ali a lição pelo lado de fora. E aí a gente na outra imagem tem aqui, Enem 2020. Em relação mais ali aos alunos que estão saindo do nível médio ali, a galera que está no terceiro ano do ensino médio, que está sonhando em ingressar na faculdade, não,
na universidade, desculpa, vocês veem duas realidades. De um lado, tem ali um garoto com a janela aberta, ele vê ali a universidade, ele consegue vislumbrar esse desejo, e ele está ali com o telefone dele, com fone de ouvido, com a aula online no computador, tem uma TV ali que ele está tendo acesso aos jornais, e de contraponto você consegue visualizar do outro lado um garoto com uma luz um pouco, a luz fraca, falta claridade ali naquela casa, uma mesinha com o caderno ali, os livros, e ele tentando ali estudar, né? Você consegue visualizar na imagem uma panela, uma garrafinha de café ali. E aí, o que acontece? Eu deixo a pergunta aqui. Esse acesso à educação, ele é igual para todo mundo? Todo mundo consegue ter, durante a pandemia, o mesmo nível de educação? Coisas que já não tinham antes da pandemia do novo coronavírus. E agora ele só ficou mais escancarado, ficou mais latente essa situação. Então, aqui, ó, o acesso à educação, ele é um fator decisivo no nível de desigualdade social e econômica de um país. A falta de escolarização de algumas classes sociais, ela é apontada por diversos estudos como uma das principais causas da pobreza e da desigualdade de renda. Ao mesmo tempo, o acesso à educação, ele é visto como a solução para reduzir tais desigualdades sociais. E aí a gente pensa, será mesmo que a política em si, que os governantes eles estão tão interessados, né, em uma educação de qualidade, em dar essa educação? Porque vejamos bem, às vezes, como aqui embaixo a gente coloca, né, que a educação, ela é o fator decisivo no nível da desigualdade social e econômica do país. Em contraponto, ela é o acesso para reduzir essa desigualdade social. Quando a gente dá uma educação igual para todos, ou então quando a gente sugere uma questão de equidade social, de justiça social, né, que é tratar os diferentes como diferentes, quando a gente estabelece aí cotas nas universidades públicas, quando a gente estabelece essas cotas em si, a gente está tratando os diferentes como diferentes e dando uma oportunidade, um acesso igual para todos. E aí, isso é visto como uma das formas para reduzir tais desigualdades. E agora, na pandemia, o que a gente mais vê é a questão os alunos não estão indo para a escola. Ah, tá, mas a gente vai ter as aulas online. Vai ter conecte aí no seu telefone e tal. Será que todo mundo tem internet? Será que todo mundo tem esse acesso? Será que vai chegar uma educação de qualidade a todo esse público? A gente sabe que não vai. E a gente sabe que é aí que mora uma das desigualdades sociais, que se tornam cada vez mais latentes nesse momento de pandemia. E aí eu coloquei aqui uma imagem, que eu já peguei a imagem do nosso estado. As oportunidades na educação são iguais para todos? Fica aí a pergunta, né? E isso aqui é o programa Educação em Casa, que o governo do Acre ele lançou agora, nesse último mês, agora finalzinho de junho, que eles estão veiculando as suas aulas de ensino fundamental e médio via TV, né, pelo AmazonSat, e via rádio, pela TV, pela Rádio Aldeia, a Rádio Aldeia FM e a outra rádio. E aí o que acontece? Eu peguei essas imagens mostrando, né, que as crianças ali, você vê, né, nessas imagens você vê 3 distinções de classes sociais. E vocês vê como a gente consegue analisar a forma como se dá essa desigualdade social, que foram necessários, a gente está em isolamento social desde o mês de março. E passou março, abril, maio, junho, foram necessários 4 meses para o governo conseguir identificar que a educação não estava chegando para todo mundo. Não era simplesmente mandar atividades pelo WhatsApp, falar para o menino pesquisar na internet, estudar assim, porque essa educação não estava chegando na casa de muitas famílias. E aí eu vi como uma questão, eu vi como
uma ideia plausível que o governo adotou, essa questão do acesso via rádio, as aulas via rádio e via TV. Que você sabe que a TV ainda é a TV ainda é um meio de comunicação de massa muito grande. E outra coisa que a gente tem que colocar que as maiores vítimas dessa pandemia são inegavelmente os trabalhadores temporários e subremunerados, aqueles que vivem de atividades informais, os desempregados e os que residem em locais com moradia, com condições de moradia precária. Eu trouxe essa imagem para vocês isso aconteceu essa semana, que foi a greve dos entregadores por aplicativo. Os aplicativos, aí todo mundo faz aquele pedido, né, no Uber Eats, no iFood e quantos outros aplicativos. E aí esses entregadores fizeram uma greve, e isso é um reflexo dessa situação de pandemia. Nessa greve, eles estão ali questionando condições mínimas de melhorias no trabalho, condições mínimas para que eles se previnam contra esse novo vírus que está aí, e eles pedindo também condições mínimas de pagamento, porque você sabe que eles recebem uma quantidade de porcentagem daquilo que eles recebem uma porcentagem daquilo quando a gente faz o pedido, né? Eles ganham por produtividade. E aí, acho que todo mundo aqui já presenciou aquela cena de você estar no trânsito e você vê os entregadores assim loucamente acelerando as motos, e um corre para um lado, outro corre para o outro. Eles ficam ali totalmente expostos a acidentes, a tantas coisas que eles não são segurados. Eles não são um trabalhador que eu pego a minha moto, vou fazer ali a entrega da pizza, e aí se eu sofrer um acidente, a minha empresa, o meu contratante vai arcar com o meu braço que eu perdi, com a perna que eu perdi ali naquele acidente de trabalho. Gente, isso não vai acontecer. Isso é as novas formas de trabalho que acontecem hoje, as novas formas que as pessoas acham que não, tem que se atualizar, é desse jeito mesmo, o mundo está se globalizando. A gente não pode esquecer que essa globalização, ela está envolvendo um desemprego latente que estão empurrando as classes para esse submundo do emprego, né? Que aí a gente vem com os motoristas de aplicativo e tudo, e eles sofrem bastante nesse momento de pandemia, né? Fica bem latente, fica escancarado o que eles já vinham sofrendo, já vinham vivenciando. A gente consegue visualizar melhor agora nesse momento. E aí eu coloquei aqui uma imagem que essa charge que ela fala aqui, boas notícias, água e sabão pode substituir o álcool em gel na higienização. Aí do outro lado o outro responde lá nas casinhas. Legal, e onde a gente pode achar água? Então, assim, não é uma realidade tanto do Acre, que a gente tem água potável em casa, tem locais que é mais difícil o acesso a essa água, mas vocês sabem que é uma dificuldade de muitos locais. Aí a gente não tem como tratar todo mundo igual, tratar a região do Nordeste, a região Sul, a região Norte do nosso país de maneira igual, né? E aqui, falando da relação do isolamento social, né? Tem uma imagem que me chamou muito a atenção. O pessoal ali embaixo de um viaduto, e aí ele coloca a placa: continuamos em isolamento social. Há quanto tempo essas pessoas elas já estão isoladas do mundo, elas já estão nesse isolamento social causado por uma desigualdade gritante, alarmante de renda do nosso país, onde eles ficam ali à margem da sociedade, totalmente marginalizados, né? Se encontram ali da nossa sociedade. E aí aqui na outra imagem tem uma mãe e o pai e uma criança. E aí ela fala: e para quem a casa é a rua, como é que faz a quarentena? Voltando novamente, aqui no Acre a gente não tem essa situação latente dos moradores de rua. A gente tem pessoas em situação de rua, seja elas por questões de conflitos familiares, seja ela por questão de drogadição, problemas psicológicos. Aqui a gente
não tem o problema das pessoas estarem na rua por falta de habitação. As pessoas têm um local, às vezes ela não tem ali a habitação, ela foi despejada de um aluguel, mas ela ainda tem ali a prefeitura que entra com aluguel social, ela ainda tem essas questões que as políticas públicas compensatórias elas entram ali em favor dessas pessoas. Mas a gente tem muitas pessoas em situação de rua aqui no estado do Acre, mas dentro da capital Rio Branco, né? Não é uma realidade muito do interior do Acre, no caso. E aí, uma outra coisa, quando a gente fala na questão de as pessoas se preocupam, né? Ah, e a questão econômica, até quando vão conseguir ficar fique dentro de casa, fique em casa. E aí a gente vê dois mundos totalmente paralelos e diferentes. A gente vive em um local, mas que são dois mundos diferentes. Aqui nessa charge, o menino vai para a janela e fala: Mãe, vem ver a passeata do seu patrão. O patrão lá fazendo passeata para abrir o comércio, e a mãe provavelmente essa mãe trabalha na casa da família desse homem, né? Então, assim, se fecha tantas coisas e você vê. Essa questão desse isolamento, você vê ali, as pessoas estão em casa, mas aí elas têm os seus empregadores domésticos, seus empregados domésticos, e eles têm que se submeter a andar num transporte lotado, a tantas outras coisas que eles ficam totalmente inerentes e expostos ao coronavírus. E aí tem aqui a imagem do álcool gel, aí tem assim, a economia a gente vê depois. E aqui eu coloco, né, que eu compartilho da concepção que a desigualdade ela é estrutural ao capitalismo, ao sistema socioeconômico e que descarta e incorpora as características da sociedade de classes existente em meados do século XIX. Então, o que é isso? Essa desigualdade social, ela vem já ali na estrutura, no movimento patriarcal, de tudo aquilo que o nosso país vivenciou. E ela é marcada ainda pela aquela divisão de classes. A classe A, classe B, classe C, classe D, e a gente tem a classe até chegar lá embaixo, que são as pessoas que realmente vivem abaixo da linha da miséria. E tem muita gente vivenciando isso no nosso estado. O que aconteceu? Já? Então, assim, desculpa, gente, é que é normal eu ficar ouvindo minha voz. Saiu. Voltou. Imprevistos do ao vivo, né? Saiu. Já. Pode continuar, né? Então, assim, a gente é marcado por essa divisão de classes que não eram para existir, mas infelizmente existe, né? E aqui já deu certo. E aqui eu trouxe, né? A desigualdade é uma relação social que nos exige responder. Que ela é desigual em relação a quê e a quem. E aí, gente, ela é desigual em relação à renda, ela é desigual em relação à educação, à saúde, à habitação, saneamento básico. E ela é desigual em relação a toda a população, né? A gente é marcado por essa divisão de classe. Que a gente tem que romper com isso, a gente tem que
tentar diminuir ao máximo esse nosso nível de desigualdade social tão gritante, tão alarmante. Uma outra coisa que me chama a atenção e até me incomoda bastante nesse momento de pandemia. Ó, Márcio, tu tá me ouvindo e me vendo aqui? Tem como tu desligar teu microfone que tá dando problema aqui pra eu poder falar? Desligou. Obrigada. Deu certo. Então, voltando lá no que eu estava falando, né? Algo que me incomoda, algo que tem me incomodado bastante enquanto assistente social e enquanto ser humano também, durante essa pandemia, é a situação de que a pandemia ela chegou no ano eleitoral, no ano político, no nosso país. E no Brasil atual, a igualdade ela é uma miragem, ela é uma utopia. A gente pensar que a gente vai ter um país onde todo mundo é tratado igual, onde todas as pessoas são tratadas sem distinção de raça, de etnia, de questão financeira, de tudo, isso é utopia. Mas a gente ainda sempre busca, né, pensar e tentar superar esse viés aí. E o cenário se apresenta trágico. A gente está vivenciando uma alta no desemprego, uma precariedade do trabalho e o achatamento dos salários, né? Aí, como vocês veem, há vários tipos de emendas aí que permitem que o empregador reduza o salário ou que retire alguns benefícios, coisas que vocês sabem que provavelmente depois vai ser mais difícil de retomar o valor integral, né, do salário. E aí eu coloquei aqui, ó, mais que a economia se salva quando não há mais trabalhadores para fazê-la funcionar. Como que eu vou salvar a economia se eu não salvar a primeira população da questão da doença? A gente está passando por um momento de adoecimento, de cuidado mesmo, de se tratar. Então, assim, a economia dá para esperar um pouco, a doença não. A gente tem que tratar esse problema primeiro, porque como que eu vou ter economia se eu não tiver os trabalhadores ali para estar trabalhando? Então, eu preciso salvar primeiro a minha população, né? E aí, o Brasil tornou-se um laboratório de um experimento totalitário neoliberal. E é preciso quebrar os padrões de desigualdade antes que essa desigualdade nos quebre. E aí eu coloquei essa imagem, que é algo que é repugnante, assim, que é bem complicado. Mais latente ainda nesse ano eleitoral, né? Ó, quem recebe a doação, ele não merece esse constrangimento. A gente vê hoje muita gente utilizando desse momento de dor das famílias, de muitas famílias que estão passando por um momento de vulnerabilidade social, por um momento de fragilidade, e aí a pessoa pega, não, eu vou lá e vou entregar essa cesta e eu vou mostrar na minha rede social que eu estou ajudando essa família. Então a pessoa está se autopromovendo, às vezes, grande maioria das vezes, politicamente, em cima da miséria do outro. Isso é algo repugnante, né? Você quer... E em meio a tantas incertezas, uma certeza. Enquanto persistirem estes padrões de desigualdade, são os trabalhadores, suas famílias e as comunidades que vão sofrer as consequências da Covid-19. Então, a única certeza que a gente tem é que esse padrão de desigualdade que é vivenciado no nosso país, ele coloca em sofrimento, quem vai passar mais por isso, essa população ali que não tem como fazer de fato um isolamento social, que não tem uma reserva financeira, que não tem mecanismos de buscar uma melhora nesse momento. E como se não bastasse o momento caótico da situação de emergência mundial em saúde, ela chegou no nosso país em um ano eleitoral, onde os políticos se aproveitam da miséria para se autopromover. Essa daqui é bem interessante. A pessoa está ali com a câmera e a pessoa, o do outro lado, esticando a mão pedindo, aí ele pega a câmera e diz, essa aqui vai para o Facebook, né? Hoje não mais para o Facebook, que a gente já está mais atualizado. Essa vai para o Instagram, vou colocar lá nos meus stories que eu entreguei
sem cestas básicas, eu fui lá na casa de ciclano e fiz isso. Então, isso é se autopromover, é uma expressão da desigualdade social. É ver o que o próximo está passando e eu vou me promover politicamente, vou conseguir ali mais apoiadores, porque eu sou uma pessoa que ajuda o próximo, né? Ó, e se a sociedade não é democrática, mas extremamente desigual, como eu tenho um Estado democrático de direito? Então, né? Mas vai perguntar assim, Ítalo, mas a palestra não era sobre desigualdade social em tempos de pandemia? Exatamente, mas como falar em desigualdade social se não falar em política, que elas estão ali atreladas, né? Uma próxima à outra? E a gente vive em uma sociedade democrática, mas a nossa sociedade é extremamente desigual. E nesse sentido, como a gente pode se ter esse Estado democrático de direito se tantas pessoas, uns vivem com tanto, 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 e outros vivem com nada, 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 né? E a igualdade, ela é um fruto de lutas por direitos, incluída nas constituições, no aspecto da formalidade jurídica. Na vida real, existem muitas formas de desigualdade. Umas as claras e as outras mais disfarçadas, com hipocrisia, como, por exemplo, o racismo, né? O racismo, existe o racismo, ele existe, sim, mas ele é ali velado, ele é disfarçado, ele é uma falsa hipocrisia. E os grandes esquecidos no meio disso tudo são os que vivem ali à margem da sociedade, não é isso? E essa igualdade, a igualdade e a justiça social, ela só existe quando o povo se mobiliza e reivindica, quando os políticos que estão lá nos representando dentro da Câmara dos Deputados, dos senadores, quando eles nos representam e ali eles se unem para defender o povo, e buscam a igualdade social, isso é um fruto da luta por direitos. Eles estão ali lutando por direitos para ser incluído em constituições, não é isso? Mas na frente a gente vai estar abordando exatamente isso. E aí, como eu coloquei ali atrás, essa questão da abordagem aí, dessa luta por direitos, e aí quando a gente fala em política, a gente fala dos que estão lá nos representando, porque o político que está lá, infelizmente, às vezes ele representa quem colocou e quem não colocou, né? Isso é uma realidade. E aí eu venho aqui para a criação do auxílio emergencial versus articulação política. Para quem não sabe, ó, o benefício eventual, esse auxílio emergencial que foi feito pelo governo, ele foi criado no dia 18 de março. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou uma primeira versão daquilo que viria a ser o auxílio emergencial, porque havia uma pressão para que o governo agisse em apoio aos trabalhadores informais, visto como os mais vulneráveis na crise. O que foi isso? Quando começou ali os primeiros casos de coronavírus e começou a bolha querer explodir assim, que ia começar um pico da doença e tal, tal, aí começou o negócio. Começou a campanha, fique em casa, não pode sair. E aí os trabalhadores informais e os microempresários, as pessoas elas se viram numa situação, e agora? Não vou poder trabalhar. Como é que eu vou me sustentar? E aí começou uma pressão no governo. Pressão, pressão. Olha, precisa entrar aí com uma política compensatória. Como é que esse povo vai comer? Como é que esse povo vai viver, né, nesse período de pandemia? É tanto que dos problemas da pandemia, desse problema financeiro, vem a questão psicológica, né? Porque o emocional das pessoas fica completamente abalado. E aí o governo entrou com uma proposta, com um projeto. Ele apresentou um projeto que previa o pagamento de R$ 200, exatamente, pasmem, R$ 200 mensais para trabalhadores informais durante o período de 3 meses. E era essa a proposta do governo. Não, a gente vai entrar, né, com essa política compensatória aí, a gente vai criar um projeto e a gente vai pagar um voucher no valor de R$ 200 mensais por 3 meses. Só que esse valor, no entanto, foi considerado muito baixo pelos deputados. E a equipe econômica, então, propôs 300. Tipo assim, chegou lá para eles, ó, a gente vai pagar um voucher de R$ 200 para a população e tal, para esse público aqui,
por 3 meses. Aí os deputados, não, isso está muito baixo, né? Que daria para fazer com esses R$ 200 e tal, tal, tal? Aí eles vieram com a contraproposta, a equipe econômica do governo, e propôs o quê? R$ 300. E aí, essa contraproposta também não agradou os deputados, né? Que aí eles começaram a se articular e eles colocaram a proposta de que no mínimo R$ 500. Porque o que é isso, gente? Dá para viver? Não, vamos falar nem viver, vamos falar dá para sobreviver. Uma família, um pai de família que ele não esteja trabalhando no momento, ele não tem renda nenhuma, ele trabalhava de maneira informal. Ele vendia, era camelô e ele tirava ali a renda da família dele naquele comércio que está fechado. E aí ele não tem renda nenhuma, ele só tem dívida, porque aí vai chegando conta de luz, conta de água, de aí vem gás, vem alimentação. O que essa pessoa com 5 pessoas em casa, sem renda nenhuma, ia fazer com R$ 200? O que daria para fazer? A gente não desmerece, porque R$ 200 é muito para quem não tem nada, mas também a gente tem que se colocar no lugar do próximo. O que daria para fazer com esse valor? E aí o governo contrapropõe, coloca a contraproposta de 300. 300 ainda é pouco. E aí veio a proposta dos deputados, se articularam numa contraproposta de no mínimo R$ 500. E aí, pressionado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, o Bolsonaro, com o aval da equipe econômica, anunciou que o auxílio seria pago no valor de R$ 600. Aí foi aclamado. Nossa, vai pagar R$ 600 para o povo, é isso aí, um valor digno e tal. Mas vocês conseguem visualizar que houve muita articulação e mobilização política por trás para a gente tentar combater um pouco dessa desigualdade social, né? E aí eu vim aqui e trouxe para vocês, mas afinal, quem define o que é essa desigualdade social? A desigualdade social ela é definida pelo relatório do Gini, né? Que, segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, de dezembro de 2019, o Brasil ele é o 7º país do mundo com maior desigualdade social. Ele, no índice de Gini, ele está a 0,533. Apesar do índice de desenvolvimento humano ser um pouquinho alto, relativamente alto, que ele só mede ali educação e tal, ele não mede outras questões, o Brasil, pasmem, ele por ser um país em subdesenvolvimento, ele está em 7º lugar a nível de desigualdade social. E aí a gente volta ali para a questão do... Eu vou voltar aqui rapidinho na questão do... Só fui explicar para vocês essa questão do auxílio, do que é medido essa desigualdade social. E aí eu volto aqui para o benefício eventual, para o auxílio emergencial. Vocês me desculpem eu falar benefício eventual, é porque é uma linguagem de assistente social. A gente é mais acostumado a falar benefício eventual do que o auxílio emergencial. Então tá, depois ali que o governo foi pressionado e anunciou o valor de R$ 600, ele colocou critérios de adesão. E aí num país que a gente vive com tanta desigualdade, com tanta corrupção, com tantas pessoas que são revolucionários de sofá, que é aqueles que estão sentados e pegam o celular e vai lá nos comentários, e é isso aí, o Brasil é corrupto, isso e aquilo outro. E aí o que a gente vê? A gente vê centenas de servidores públicos que tiveram acesso ao auxílio emergencial. A gente vê pessoas que têm rendas exorbitantes que tiveram acesso ao benefício, ao auxílio emergencial. E tantas pessoas que não necessitam, que tiveram esse acesso, e tantas outras que precisam demais, que são tão vulneráveis que nem acesso elas conseguem ter para solicitarem o seu auxílio e não tiveram acesso. Aí, que população é essa que critica, mas na hora de que pode ir lá dar uma mordidinha num pedaço do pão, vai lá e tenta pegar? Né? A gente tem que começar a olhar para a nossa situação também. É pensar que os R$ 600 que Ciclano disse, mas todo mundo está recebendo, eu tenho que receber também. E eu ir lá e fazer meu cadastro e receber os R$ 600 é o alimento da boca de uma criança que você está retirando, que você está tirando ali, que aquela pessoa poderia ter,
E ela não tem naquele momento por conta dessa desigualdade social e dessa corrupção. E aqui seria aceitável entender a desigualdade social medida apenas pelo IDH, cujos indicadores são renda, educação e longevidade? Não. Talvez seja decorrente do comportamento individual, que hoje o comportamento das pessoas, quando você pensa na desigualdade, aí eles olham logo para o pobre e dizem, é porque o pobre tem muito filho, é preguiçoso, ele não sabe poupar, não tem reservas, ele não sabe investir. Isso, gente, eu estou citando como uma visão de uma classe alta que quando ela olha para essa classe baixa. Ou ainda por um efeito de casualidade, um efeito indesejado do sistema econômico, uma falha passível de ser corrigida com políticas públicas compensatórias. Será mesmo que dá para a gente pacificar tudo isso com essas políticas públicas compensatórias? O auxílio emergencial, ele é uma política pública compensatória, né? Está compensando o povo nesse momento que não se dá de trabalhar. Mas aí a gente tem que começar a pensar ao pensar no próximo, a tentar ter acesso de quem de fato precisa ter acesso ao benefício, ao auxílio, a pensar que houve uma articulação econômica e política lá por trás para que esse auxílio fosse no valor de R$ 600, porque a princípio seria um voucher de R$ 200, a pensar tantas pessoas que estão aí recebendo indevidamente esse auxílio. Essa semana, eu assistindo ao Fantástico, eu vi uma socialite, e ela, tipo, rindo, tá aí, recebi meus R$ 600, não sei o quê. Tipo, fazendo pouco, sabe? E é pensar que esse dinheiro podia ser para aquela pessoa que trabalha, tem um salão de beleza, tem esses serviços que não são tão essenciais, e aí eles acabam por retirar dessa população, dessas pessoas, o que de fato e de direito foi promovido para elas. E aí, em relação a esse auxílio, eu coloquei aqui, né, a charge. E aí já baixou o aplicativo. Gente, essa população nem celular tem, nem tem nem celular, quanto mais acesso à internet. Dentro da minha prática profissional, que a residência executa a prática ali dentro do bairro Altamira, no Chico Mendes, ali na Unidade de Saúde Luiz Gonzaga, eu tenho muitos usuários do posto que eu faço o atendimento e eles não têm telefone, eles não têm, pessoas que não têm luz em casa. Quanto mais saber mexer no aplicativo, eles não têm acesso, não sabem ler, não sabem escrever, e aí vem algo totalmente aí digital. É a mesma situação hoje da Previdência Social, do INSS. Eles colocam para os idosos quando vão requerer ali o BPC, tudo. Entra no site, tudo, fala para pessoas, baixa o aplicativo, para pessoas que não sabem ler, que não tem nem um telefone. Então, olha só, dá para tratar igual todo mundo? Não dá, a gente tem que saber tratar os diferentes como os diferentes. Isso se chama justiça social, equidade social. E esse quadro desalentador ocasionado pelo vírus, ele ficou ainda mais agravado pela crise que a gente já vinha vivendo da saúde pública. Vocês lembram que antes de se instalar a pandemia, o SUS ele já vinha tendo muitos recortes, ele já vinha tendo muitos retrocessos, e isso só se evidenciou. A gente só viu o quanto a gente se faz necessário a gente ter nossa saúde pública, o nosso sistema único de saúde, que eu sou apaixonada, eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada pelo SUS, né? E
Ele foi agravado pela crise na saúde pública, pela falta de planejamento, de recursos humanos e financeiro, da falta do incentivo da pesquisa científica, entre outros fatores. E, de fato, o Sistema Único de Saúde, o SUS, que ele vem sendo devastado por décadas de políticas neoliberais, que ele vem sendo demolido em nome da eficiência do setor privado e da rentabilidade econômica da indústria farmacêutica de seus laboratórios e hospitais. O que é isso? Eles tentam cada vez mais engolir o nosso sistema público de saúde, nosso sistema único de saúde, e colocar que ter acesso a planos de saúde é melhor, privatizar essa saúde é melhor, e nesse momento de pandemia a gente vê escancarada essa desigualdade social aí, e a necessidade que se faz do nosso sistema único de saúde. E que bom que temos, né? E aqui eu coloquei que reconhecer a atual fragilidade do sistema de saúde pública ainda não é o bastante para compreender a desigualdade em tempos de coronavírus. Então a população reconhece que o sistema de saúde ele está fragilizado, a gente compreende que existe um corte de verbas muito grande ali no SUS, mas isso não é o bastante para a gente compreender essa desigualdade em tempo de coronavírus. E aqui vocês veem aqui a charge do auxílio emergencial. Aí ali a população, os trabalhadores, vocês veem aqui na imagem, aqui um servente, os trabalhadores ali com seus filhos, as pessoas que necessitam do auxílio, tá lá, e aí lá de dentro da caixa vem não, 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 e aí vem ali os burgueses, e aí sai lá de dentro, né? Sim, sim, sim. Isso eu trouxe só para demonstrar essa diferenciaçãozinha, tá bom? E a necessidade do isolamento social versus a vulnerabilidade social. Isso aqui já é quando eu trouxe esse recorte aqui para o Acre, para o nosso estado, que é preciso mais do que oferecer serviços de saúde para pessoas em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia. É preciso haver ações integradas com as áreas de moradia, assistência social, para quem não tem acesso a condições dignas de moradia e vida, condições dignas de moradia e vida e aos mínimos direitos fundamentais ou estar sem trabalho e renda, nunca esteve tão vulnerável, né? Esse escancaramento aí desnudo da população que se encontra vulnerável nesse momento. Como é que eu vou falar para a pessoa cuidar mais da higiene, cuidar mais manter o isolamento social dentro de casa, isolar os idosos, sendo que eles moram numa casa que é só um cômodo e muitas vezes mora 5, 6, 7 pessoas em um cômodo. E isso não é de se assustar, isso é uma realidade forte no nosso estado. A gente pensa assim que foge muito da nossa realidade, diz, mas isso aqui não acontece. Acontece. Acontece, acontece muito. E aí a gente pensa ali nos conjuntos habitacionais, a gente pensa na Cidade do Povo, esses conjuntos habitacionais do governo, que são a casa com 2 quartos, sala, cozinha. Ela é desse jeitinho. Tem casas daquelas que moram até 8 pessoas. Como manter o idoso que mora naquela casa em isolamento? Como fazer isolamento social dentro desse ambiente? Então, a gente tem que repensar as formas de como tratar as desigualdades. E garantir proteção social para as populações em situação de vulnerabilidade no contexto da pandemia é também uma forma de promover saúde. Quando eu estou garantindo que essas pessoas tenham saneamento básico, quando eu estou garantindo, quando eu digo o Estado está garantindo condições dignas de moradia, acesso à água potável, eu estou promovendo a saúde dessa população. E uma das questões que chama mais atenção é a precariedade das moradias. Você vai para que a gente não vê isso tanto nas regiões aqui centrais e tal, mas quando você olha ali, tá dando eco ainda, o menino falou.
Já? Quando você olha ali, uma coisa que eu acho interessante é ali no bairro Tropical. Lá no bairro Tropical, ali, Morada do Sol, tem aqueles prédios e tudo, aí você olha para baixo, aí tá ali a cadeia velha. Ali você vê uma desigualdade social grande ali no nosso estado. E chama atenção essa questão das moradias. E durante o isolamento social, as famílias relataram que os filhos deixaram de ir à escola, os gastos com alimentação aumentaram. Quando a criança está indo para a aula, ela tem aquela merenda reforçada, né? Eu lembro quando eu estudava, eu me questionava. Nossa, mas 9 horas da manhã, uma pratada com galinha, arroz, feijão. Eu questionava, mas eu comia, que eu adorava aquela comida da escola. E eu ficava, pô, por que que eles não dão um cafezinho com leite, um pão e tal? Eu ficava pensando isso. E depois, quando eu formei, sou assistente social, eu consigo hoje entender. Mas bem antes disso eu consegui compreender o porquê que a merenda escolar, 9 horas da manhã, tem que servir essa pratada reforçada com feijão, arroz, farinha, a galinha, né? Ou um prato de cuscuz lá com ovo, aquele monte de coisa. Porque, gente, muitas famílias, muitas crianças, aquela refeição que elas fazem na escola é a mais reforçada do dia, porque em casa elas não têm. Então elas vão para a escola e come bem, porque ali na escola tem comida, tem isso, tem aquilo. E aí vocês pensam, essas crianças elas estão em casa. A mãe talvez não esteja trabalhando, o pai não esteja trabalhando. Como que está sendo a alimentação dessa criança? E o que aquela criança comia na escola, eu tenho que colocar dentro de casa, e aí o meu gasto com alimentação, ele acaba aumentando. Entende? E uma outra situação que os filhos em casa, eles dificultam a obtenção de renda da família. No nosso estado, a gente, hoje, o trabalho com empregada doméstica, ele já está um pouco ali se perdendo. Tem muito pessoal trabalhando muito como diarista. E aí tá, uma pessoa que faz uma diária numa casa, ela está vendendo a força de trabalho dela, né? O que ela tem para ofertar é a força de trabalho dela. E aí ela tem o filho que estuda de manhã, e aí de manhã ela vende a força de trabalho dela, porque à tarde ela tem que cuidar daquele filho. E agora, com todo mundo em casa, ela não tem mais como vender a força de trabalho dela. Então, era ali R$ 80, R$ 100 que ela ganhava numa diária, que ela não está mais ganhando. Então, a gente tem vários segmentos para a gente ver essa perca de renda que vem acontecendo, né? E a desigualdade social no estado do Acre. O Acre, ele é um estado que ele é muito... A gente tem muita pobreza. E às vezes a gente vive em um mundo que a gente não consegue enxergar. Quando a gente pensa em pobreza, a gente pensa, ah, meu Deus, a África, o não sei o quê. Às vezes nosso vizinho está passando uma situação tão delicada, sabe? E quase metade da população do Acre está na linha de pobreza, conforme a síntese de indicadores sociais. É o dado do CIS, tá? Que foi divulgado pelo Instituto de Geografia e Estatísticas, pelo IBGE. Os dados mostram que 47,7% dos acreanos viviam em situação de pobreza em 2017. Essa situação de pobreza, ela é medida ali quando as pessoas entram no cadastro pro Bolsa Família, e aí a gente não tem como ter um dado tão consistente. Por quê? Porque tem muitas pessoas que omitem dados. O que é isso? Ah, ela quer ter acesso ao Bolsa Família, então ela vai, você vai perguntar para ela qual que é a sua renda quando é de quando você declara a sua renda, quando não tem ali a carteira assinada, às vezes a pessoa é microempreendedora e recebe ali R$ 2.000, digamos, e ela fala, eu recebo 140 por mês. Então, devido a essas omissões de dados, a gente fica com a taxa de renda lá embaixo. Eu acredito em uma outra realidade, que não é tão latente assim, mas que tem muita gente, mas muita gente mesmo no nosso estado, passando por situações precárias, por situações de miséria mesmo. É muita gente, é muita gente.
E outro fator determinante de saúde que mostra esse nível de desigualdade social é a falta do saneamento básico, né? A cada 1.000 acrianos, quase 24 não tinha coleta de lixo direta ou indireta, que seria um total de 6,1%, e na mesma proporção, na média de 48,1%, não tinha acesso ao abastecimento de água pela rede geral, somando 4,2% da população. Um outro dado destacado é a ausência de esgotamento sanitário e rede coletora pluvial no Acre, que a cada 1.000 pessoas, 68,4 informaram que não tinham esgoto. O que é isso? É aquele famoso, vou cavar um buraco e vai cair lá dentro do Igarapé São Francisco, vai cair lá dentro do rio, os dejetos fecais e toda a minha rede de esgoto vai cair ali na rua, né? Você sabe que quando a gente anda um pouquinho aqui em Rio Branco e vai para o interior, a gente vê muito isso. E aí, em relação de saneamento básico, eu peguei aqui o ranking e, pasmem, o Acre está lá em... Gente, vocês me perdoem agora que eu não consigo falar 93, a 93 posição ali, ele está em 93º lugar no ranking de saneamento básico, ali, a cidade de Rio Branco. E detalhe que eu treinei, tá? Só que eu esqueci como se falava. E a pesquisa do IBGE também apontou que o Acre tem o maior índice de ausência de banheiro de uso exclusivo do domicílio. No total, a cada 1.000 pessoas, 18,3 não tinham acesso, ou seja, 8,5 da população. Na capital, a proporção a cada 1.000 pessoas é de 2,5 que não têm acesso a banheiro exclusivo e com condições adequadas. A porcentagem da falta de acesso em Rio Branco é de 23,4%. Além disso, 14,3% dos acreanos informaram que tinham gastos excessivos com aluguel. Em Rio Branco, o percentual é ainda maior, um total de 15,1%. E os dados do IBGE mostram ainda que 20% da população tinha moradias com paredes externas construídas em madeiras e materiais não duráveis. E 15,9% informaram que não tinham ao menos uma inadequação em suas casas. O que é isso? Quando a gente fala em promoção em saúde, a gente está falando em questões dignas de moradia também, porque quando você mora num local com água potável, um local que tenha uma rede de esgoto, que tenha a coleta de lixo, você está falando que você mora num local que tem qualidade de vida e que tem... que diminui os riscos dos fatores de saúde. Aí como é que a gente fala para isolar as pessoas dentro de uma casa que muitas das vezes elas não têm acesso ao uso de um banheiro exclusivo, sabe? É bem complicado. E as condições de habitação e infraestruturas são dramáticas entre os moradores de comunidades e áreas com forte vulnerabilidade econômica e sanitária. Porque quando eu tenho essa vulnerabilidade econômica, automaticamente eu estou tendo a vulnerabilidade sanitária, porque está me faltando tudo, né, ali. E a taxa de desocupação, esse aqui foi um dado que eu peguei do mês de maio agora, de 2020. A taxa de desocupação no Acre, segundo o IBGE, que é a taxa de desemprego, ela chegou a 12,8%. Ela ficou ali em terceiro lugar no ranking nacional, né? Então, já estava difícil o emprego formal, agora, em tempos de pandemia, se tornou quase que impossível, né? A gente tem que aguardar e a encontrarem uma vacina e que a gente consiga retomar os rumos do desenvolvimento do nosso país, da qualidade de vida do nosso povo, né? E aqui, já para finalizar, o auxílio emergencial no estado do Acre e as políticas compensatórias. Só para explicar como que foi distribuído, como que estava pago aqui o auxílio emergencial no Acre. Ele teve como o auxílio emergencial, ele teve
como objetivo fornecer proteção social no período de enfrentamento dessa crise, que foram pagos R$ 600 na forma de R$ 1.200 para mulheres com filhos menores de idade, que são consideradas chefes de família, e pouco mais de 87 mil acrianos tiveram renda mensal domiciliar per capita apenas de R$ 52 em maio. E dessas pessoas, 27,7 mil ainda não receberam auxílio emergencial. E ao todo, foram beneficiados 118,7 mil lares no estado do Acre, que corresponde a um total de 50,4% do total, considerando a população. E o IBGE aponta que 57,5% vivem em um dos lares que receberam esse valor. Ou seja, eu resido numa casa, eu não recebi o auxílio, mas outra pessoa que mora na minha casa tenha recebido. Então, esse é o dado que o IBGE está repassando a vocês. E conforme o levantamento, foram gastos, né, 124,5 milhões foram transferidos para os acrianos através do auxílio emergencial. Deste montante, 14,4 foram transferidos para os grupos com menores rendimentos pela per capita. E na segunda faixa de renda, com pessoas que recebem até R$ 140,10, o alcance foi de 91% dessa população. Sendo que das 88 mil pessoas que residiam em lares com essa faixa de rendimento, quase 80 mil receberam auxílio emergencial. E aqui é um ranking, né, dos domicílios que receberam auxílio emergencial, e o Acre está ali embaixo, ó, quase empatado com Sergipe e acima um pouco do Tocantins. Domicílios que receberam auxílio emergencial foi uma porcentagem de 50,4% no estado do Acre. Em resumo, antes de tudo, é fundamental considerar as especificidades do enfrentamento à Covid-19 em um país como o Brasil, que possui famílias extensas e coabitação, baixa escolaridade, pouca poupança disponível ou quase nada, porque sejamos sinceros, quem que poupa dinheiro aí? A gente tem que começar a repensar, né? E grande parte da população depende do sistema público de saúde, que é o SUS, o qual eu falo mais uma vez que eu sou totalmente apaixonada por ele, pela forma como ele é ali escrito, né? Que é o SUS que temos e o SUS que queremos. Eu ainda sonho com o SUS que eu quero. E deixar aqui mostrar para vocês que a pandemia, ela é uma crise humanitária e que é preciso a gente agir agora para proteger os mais vulneráveis. E aqui eu finalizo essa palestra. Obrigada pela atenção de vocês. Então, gente, essa é a Ítala, que nos trouxe um tema super pertinente, né? Super importante. Muitas pessoas devem ter pensado quando as artes sendo divulgadas. Meu Deus, mas o que tem a ver desigualdade social com a saúde em si? Porque aqui no Núcleo Telesaúde a gente oferta mais web palestra voltada para temas mais práticos da saúde, né? Principalmente agora em tempos de Covid, a gente está falando mais sobre testes, sobre manejo, sobre fluxo nos hospitais, enfim. E a gente vê que é super, super importante nós debatermos esse tema. Está normal. Então, gente, recapitulando o áudio que estava abaixo, super importante, né? A Ítala destacou vários pontos aqui muito importantes. E também, caso vocês queiram fazer alguma pergunta para ela, só digitar aqui na caixinha de bate-papo. E eu achei um ponto muito interessante quando ela mostrou uma foto que retrata, né, a pobreza. E aí, quando eu estava divulgando as artes nas redes sociais, uma amiga minha chegou para mim e falou assim: Renata, essa foto ela sempre está nos livros de geografia.
que é a foto que eu coloquei na arte, né? Que é a favela de um lado e os grandes prédios no outro. E, de fato, é o que ela falou, né? Que, infelizmente, a massa, gente, que o meu ainda tá baixo. Eu acho que deu uma melhorada, não sei. E aí, ela falando sobre isso, né? Eu lembrei da situação e, de fato, né? A gente vê dois extremos. São pessoas que estão em situações de vulnerabilidade social e outras pessoas que estão bem bom, muitas vezes utilizando até das coisas, né? Então, aqui, as pessoas de baixa renda deveriam estar utilizando, que no caso, auxílio emergencial, né? Que contribui demais para o índice de desenvolvimento humano mesmo. E saneamento básico, a gente vê também, na verdade, tem muito a ver com a saúde, assim, porque se a pessoa não tem saneamento, abre brechas, abre buracos para surgir e para voltar várias doenças, né? Como a diarreia, até tifoide, as arboviroses, como a dengue, a enfim, se vocês tiverem alguma pergunta aqui, só deixarem aqui na caixinha de bate-papo. Vou encaminhar o link dos certificados aqui também para vocês solicitarem. E se a Ítala já quiser, adiantando as considerações finais, enquanto não chega nenhuma pergunta, o microfone está liberado. Então, obrigada aí por quem se manteve durante essa web palestra, né? Eu espero que tenha sido de grande valia para vocês que estão aí do outro lado e que a gente tenha aprendido um pouquinho, que eu tenha passado um pouquinho do meu conhecimento, que eu ainda também estou em busca, né, de aprender e tudo mais. Mas eu gostei, foi a minha primeira vez. Desculpe aí algum imprevisto, alguma mal colocação que eu coloquei. Espero que não tenha sido interpretada de uma maneira errada. E uma boa tarde a todos, tá bom? Já. Bom, gente, já que não tem nenhuma pergunta, né, nenhum questionamento, a gente vai encaminhar para o final. Quero agradecer a presença de todos. O link para os certificados a gente já encaminhou aqui na caixa de bate-papo. A gente vai deixar também nas nossas redes sociais, no arroba Telesaudeac, Instagram, no nosso Facebook também. Quero agradecer a presença da Ítala, Obrigada. em nome da nossa coordenadora Mônica Moraes, e deixar já o convite para vocês para a próxima web palestra, segunda-feira, 15 horas, com o Dr. Felipe Carlos. Ele é urologista e vai discutir um pouco sobre câncer de próstata. E aí já fica o convite para vocês, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais, quaisquer dúvidas que vocês tenham, tanto com relação ao certificado, ou com relação também a essa web palestra, caso vocês queiram material, enfim, se quiserem dar uma revisada, aí ela vai estar disponível, o núcleo também vai estar disponível para sanar as dúvidas de vocês. Dentro de alguns dias, nós estaremos postando esse vídeo no nosso canal do YouTube, canal do Telesaúde Acre. Então, caso você já não é inscrito, inscreva lá para receber nossos vídeos, dar aquela ajuda, aquela divulgada, as curtidas, que ajuda muito o nosso trabalho, ajuda também com que as web palestras possam ser disseminadas para outras pessoas que não puderam participar, né? E aí, acho que a gente talvez tenha só esperar um pouquinho para ver se algum questionamento. Caso não seja, a gente só faz o encaminhamento final.
Oi, Remilson, boa tarde. Então, quando você falou aqui de isolamento cultural, eu fiquei meio sem saber o que responder, né? Mas eu vou me aprofundar mais, vou buscar mais conhecimento em relação a isso. E quando você colocou aqui, né, que quando falamos de isolamento social, associamos somente nas áreas de saúde, educação, segurança, emprego e saneamento básico, mas esquecemos do isolamento cultural. Verdade, né? Isso aí ficou algo a desejar. Muitas famílias não têm esse mínimo acesso à cultura e falta para elas essa parte do lazer e da cultura ter acesso a essas plataformas digitais também. Hoje é comum a gente ver muitas lives, muitas de artistas, lives de dança, de música e de dentre tantas outras coisas, e a gente vê que uma parcela da população também não tem acesso à internet, não tem acesso a ao YouTube, a uma TV, uma Smart TV, a um celular, e elas acabam dispersando e não tendo esse acesso ao lazer, não é isso? Sim. Então, E seria mais ou menos a gente sabe, né, que é garantido pela Constituição, né, essa questão do acesso à cultura. Infelizmente, tem muitas pessoas que foram prejudicadas, tanto artistas mesmo, né, como as próprias pessoas que apreciam essas artes. Infelizmente, pesou muito para eles e, assim, pelo menos do meu ponto de vista, do meu interesse aqui, como acredito que seja uma das últimas a se reerguer, né, porque é muito difícil, principalmente com relação a essa questão de aglomeração, enfim, de muitas pessoas. ligado. É exatamente isso que eu ia falar. É um público, uma classe, o povo que trabalha com a cultura, que eles necessitam da aglomeração, do povo ali. Então, vai ser difícil, mas vamos superar juntos. Então, era isso, Remilson. Espero que esteja respondido, que tenha te contemplado, na sua pergunta, no seu questionamento. Ele, ele respondeu aqui. Estava até debatendo aqui com a Carol em off, e quando a gente pensa em isolamento cultural, né, a gente associa muito mais a música, né? Só que, como você disse, a música está tentando se reinventar, fazendo as lives, mas pesa muito mais para as livrarias, né, Carol, para as bibliotecas, enfim. São várias situações assim que, infelizmente, a gente vai levar um tempo para se reerguer, para, enfim, para alinhar as coisas direitinho para as pessoas que sobrevivem nessas áreas. Enfim, gente, é isso. A gente vai encaminhando para o final, já que não tem mais nenhuma pergunta, mais nenhum questionamento. Fica o convite para as próximas web palestras, vocês ficarem reais. E é isso. Muito obrigada, Ítala, por esse debate super rico aqui. E é isso, gente. Tchau e até a próxima.